online. Uhum. Tem muito texto na realidade. Tem bastante, sim. Começando. Só mais uma. Tá aguardando. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma palavra que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre batismo nas águas, né? Como o nosso estudo sobre batismo nas águas tem muito a ver com o apóstolo Paulo, hoje a gente entendeu que era melhor a gente explicar o porquê que a gente hoje anda pelas cartas de Paulo. Né? É necessário porque se não tiver um entendimento de que a graça foi dada a Paulo, que ele é o apóstolo exclusivo da graça, algumas coisas que a gente fala dentro do assunto batismo vai ficar estranho mesmo. Porque Pedro fala sobre batismo, João fala sobre batismo, né? Os evangelhos falam sobre batismo. Então, se eu não entender quem foi a pessoa específica direcionada para a igreja, vai ficar realmente para mim muito estranho. Né? Eu vou poder fazer várias afirmações. Então por que Pedro fez isso? Então por que lá nos evangelhos aconteceu isso? Por que João Batista fez isso? Por que Jesus disse isso? Né? Então nos evangelhos tem muitos textos que falam realmente sobre batismos. E até no Novo Testamento, a partir de Atos para frente, também fala sobre batismo. Só que nós, como igreja, a gente precisa entender o que Paulo fala. Né? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina, as cartas de Paulo, o livro de Atos, nos ensina que Paulo foi escolhido para uma função, que foi diferente da função dos outros apóstolos. Tá? Uma pergunta, o áudio tá bom? Queria que alguém desse um joinha aí para dizer se o áudio tá bom ou não. Tá? Então nós vamos começar pelo texto que diz para quem que os outros apóstolos foram chamados. Tá? Vou pedir para o Frank tá lendo para nós. Qual é o evangelho, o capítulo e o versículo, para a gente saber os outros apóstolos, os apóstolos da lei. Para quem que eles foram chamados? Eles foram chamados para a igreja da graça? Então esse texto vai dizer bem claro. Se nós devemos, como igreja hoje, escutar os apóstolos da lei, vamos dizer assim, os apóstolos que pregaram para os judeus, ou nós temos que escutar Paulo, tá? O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, livro histórico, do capítulo 10, do versículo 1 em diante, ali narra quem foram os escolhidos, a escolha dos 12, aí o nome de cada um. Na sequência, a partir do versículo 5, é o que eu vou ler, ele relata isso. Então, a missão dos 12. Jesus dando a missão para os 12. Amém? Jesus enviou estes 12, ele lhes ordenou:
dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Aí vem a sequência das outras instruções, o que eles deveriam fazer, né? Sim. Quer comentar? É para que se entenda que os primeiros apóstolos, os apóstolos levantados por Jesus Cristo, os 12, antes de Paulo, eles tinham um direcionamento, né? Lê de novo, só para nós, ó. Olha o direcionamento deles, olha o que o Senhor fala para eles. Jesus enviou os 12, capítulo 10, o versículo 5, a partir do 5, versículo 5. Tá. Jesus enviou estes 12, ele lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentios. Não ireis pelos caminhos dos gentios. Nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o texto é bem claro, né? Os apóstolos, aqueles que Jesus escolheu, aqueles 12, o direcionamento deles era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles foram apóstolos que pregaram para quem? Para a igreja da graça depois da morte de Cristo? Não. Se vocês pegar Atos 9, a conversão de Paulo, vocês vão entender ali que Deus chama ele e prepara para ele. Esse aqui é um escolhido meu para ir aos gentios. O Sander, só deixa eu fazer uma acrescentação ali para pegar a conclusão. Então, os apóstolos foram direcionados para ir para Israel, correto? Correto. E Jesus, nos dias da sua carne, antes da crucificação, o seu ministério também estava todo voltado para Israel. E não para nós, igreja. Por quê? Lembra que veio uma senhora de outra cidade, de outra nação, né, que não era Israel, pedindo para que ele curasse a sua filha, lembra, né? Ela era gentília. Ela, né? Era gentílica, tá? E o próprio Jesus declarou: eu vim senão para os filhos da casa do meu pai, né? Isso. Não vou lançar nada Jesus. aos cachorrinhos, que os cachorrinhos eram os gentios, numa terminologia judaica. Era comum deles, era um ditado deles. Então, eu vim primeiro para atender Israel. Eu tenho um acerto de conta, eu tenho uma libertação, eu tenho uma salvação para Israel. Né? Aí, posteriormente, e ele fala também que ainda me provê, me cabe recolher outras ovelhas que não são desse aprisco. Mas até o próprio Jesus, o ministério dele antes da cruz, era todo em Israel. Você pode ler a sua Bíblia e confirmar isso que a gente está falando. Pode isso seguir. mesmo. Então, Paulo daí, em Gálatas, a gente fez todo um estudo de Gálatas, né? Para quem está acompanhando a gente já de algum tempo, já vem percebendo, a gente fez o estudo de Gálatas capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em todo Gálatas, a gente consegue entender pormenores ali que Paulo, ele é realmente o apóstolo da graça. A ele foi confiado essa parte. Então, se vocês lerem aqui, ó, Gálatas capítulo 2. Deixa eu ver só um negocinho. É um. Não, é o 1 e o 2, mas eu vou ler primeiro Gálatas 1, tá? 1, a partir do versículo 1. Ó, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia. É porque lá não tinha só um local de reunião. Tinha,
né? Várias casas lá eram abertas para reunião. A todos vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Não vai falar dele aí. Estou chocado, sim, estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Então aqui Paulo vai mostrar, ele já começa mostrando que as pessoas estavam saindo da graça e entrando para um outro evangelho. Aí a gente depois tem como descobrir, lendo e discorrendo aqui, por que ele diz um outro evangelho. Tá? No capítulo 2, se vocês pegar Gálatas 2, ó, o versículo 1 ele diz assim, ó, passado 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nesta ocasião em companhia de Barnabé, e levando também Tito comigo. Rumei para lá por causa de uma revelação. Rumei para lá por causa de uma revelação que ele teve. E apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios. Tá? Paulo dizendo para os outros apóstolos. Eu vim através de uma revelação e eu quero anunciar para vocês aqui o evangelho que eu ensino para os gentios. Paulo era obrigado a falar isso para eles, por quê? Porque o evangelho que eles pregavam em Jerusalém era diferente daquele que o Senhor deu para os gentios. Ah, não, mas a palavra ela é uma só. A palavra é uma só. Só que tem diretrizes do evangelho dado aos judeus que não são dadas aos gentios. Os judeus vieram de uma formação, vieram de uma cultura, vieram de uma linhagem, tinha todo um ritual, toda uma maneira. Os seus antepassados serviam a Deus, conheciam as leis de Moisés. O povo gentil não viveu debaixo disso. Então o povo gentil não tinha como conhecer a Deus da mesma forma que um judeu conhecia. A pregação dos apóstolos para os judeus era fazendo eles compreender Moisés na figura de Cristo, que foi um dos maiores trabalhos que eles tiveram. Eles usavam Moisés para conhecer a Cristo. Paulo não pregava Moisés, Paulo excluiu Moisés. Porque esse povo não poderia andar debaixo, que é o povo gentil, daquilo que Moisés falou. Aquilo para nós, igreja, é sombra. Não tem validade para nós. Ah, mas tem que ler o Novo Testamento, o Velho Testamento para entender o Novo. Não. Porque nós não temos formação judaica. O Velho Testamento para nós é para conhecimento de como Deus agiu no meio daquele povo. Mas para nós interessa novo. As cartas de Paulo, os evangelhos, para a gente entender a vinda de Cristo aqui na terra, como que ele procedeu. Mas para nós, o ensinamento nosso é as cartas de Paulo. Por isso que ele fala assim, ó. Versículo 2 aqui de Gálatas 2, ele diz assim, ó, arrumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios. Fazendo, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para que, de algum modo, não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, Tito andava na companhia de Paulo. Tá? Era grego ele, né? Ele era grego. Foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. É só compreender qual era o objetivo dos judeus na época. Os judeus, como seria o evangelho para eles?
uma transição de mente, até essas pessoas romper com o judaísmo, isso levaria tempo. Nós estamos em Gálatas, se vocês pegar aqui até no final do texto, vocês vão ver que Pedro e Paulo têm uma briga, né, até um pouco feia perante os irmãos, porque Pedro ainda não tinha compreendido certas coisas. Lembra que antes disso aqui, lá atrás, Pedro já tinha ido na casa de Cornélio. Antes de Pedro ir na casa de Cornélio, o Senhor prepara ele, dá sonhos para ele. Pedro, não torne nada impuro aquilo que eu purifiquei. O Senhor vai lá e alerta Pedro, para que Pedro, quando fosse entrar na casa de Cornélio e falasse da palavra, e o Espírito Santo viesse sobre eles, Pedro não ficasse assim, mas como? Se é só nós quem podemos ter a salvação? Não, primeiro o Senhor prepara Pedro, para ele poder ir na casa de Cornélio, e lá entender qual era o propósito de Deus sobre a vida dele. Entendeu? Então, como o Senhor chama Pedro, fala para Pedro. Pedro vai lá, acontece aquilo tudo com Cornélio. E mesmo assim Pedro não abre o entendimento. Então o que aconteceu? O Senhor chama Paulo e a ele dá a revelação. Paulo fica específico para a igreja. Vocês cuidam das ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês vão ter que pregar as boas novas do reino para esse povo. E a igreja da graça, a ministração é outra, não tem nada a ver com lei. Vocês podem ver que uma das preocupações aqui dos judeus que estavam no meio da igreja, que aqui é a igreja da Galácia. Os judeus que estavam no meio dessa igreja, uma das preocupações deles era com circuncisão. Queriam obrigar Tito a se circuncidar. O ministério de Paulo não era de circuncisão na carne. Era de circuncisão no espírito. Então, o evangelho dado a Paulo é completamente diferente. Paulo aponta nas cartas dele somente para aquilo que é espiritual. Paulo não entra no mérito da carne. E o evangelho dado aos judeus, não. Ele é um evangelho da carne. Da circuncisão na carne, do batismo na carne, dos rituais na carne. O evangelho dado a Paulo não tem nada a ver com carne. É o batismo no Espírito, é a reunião do corpo, a própria ceia no Espírito, porque agora na graça o pão é a igreja, não é mais o pão físico. Isso não é um assunto que nós vamos debater depois, né? Mas na igreja da graça não existe material, existe espiritual. Então, se eu não conseguir fazer essa separação, quando a gente fala sobre batismo, alguns realmente até podem enlouquecer, dizer, não, vocês estão ficando loucos. Deixa eu ler um livro de... Olha só. O livro todo que ela... Não, só um versículo só. O primeiro ainda. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Ele era um dos apóstolos da época, né? Correto? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersos. Saúde. Olha o endereço da carta dele. Para quem que a responsabilidade deles era para quem? Para as 12 tribos de Israel. Quem era dividido em tribo naquela época? Israel. O outro povo era nação. Somente Israel é com tribo. Então, está óbvio ali o direcionamento deles. E eles estão obedecendo o que Jesus determinou. Tá tudo certo. Serve para mim? Não. Para minha conduta serve para a igreja atual? Não. Serve para a igreja judaica dessa época aqui, ó. Pode tirar algum conhecimento, alguma coisa? Até dá. Bastante filtro. Mas não é isso, que não é para a igreja de hoje. Agora, as de Paulo já é direcionada totalmente para o povo não judeu, do qual eu faço parte, do qual tu faz parte. Sim. Na verdade, depois da consumação dos séculos, que se dá no ano 70, que é um assunto para posterior, não há mais judeu, nem grego, nem cita, nem bárbaro, nem mulher, nem homem, todos são um em Cristo, e Cristo é em todos. Isso mesmo. Né? Aí é todo mundo direcionado debaixo da aliança da graça, né? Agora vivendo no reino eterno. Isso é a nova aliança. Essa é a nova aliança. A nova aliança
ela abre espaço para a igreja. Na velha aliança não existia espaço para a igreja. Era só para Israel. Para Israel, né? Então assim, ó, olha o que diz a partir do versículo 5 aqui de Gálatas 2. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, Os apóstolos, né? ainda que eu tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, olha o que Paulo fala agora. Ao contrário, versículo 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, quem entende a palavra já sabe o que é outorgada. Quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. Nesse momento aqui, os apóstolos aceitam a Paulo como um deles. Porque eles entenderam que a mensagem de Paulo era para graça e a deles para judeus. Mesmo assim, depois que eles estenderam a mão para Paulo, ainda criou-se uma resistência. Para vocês verem como é difícil trabalhar com essas questões. Como é difícil se desvincular. Até vou pedir para te ler Filipenses, que nós lemos ontem no grupo. Quando Paulo fala ali que eu fui hebreu, Filipenses 3, no final do capítulo. Olha o que ele vai continuar dizendo aqui, ó. No versículo... A partir do versículo 11. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, ó, aqui eles deram as destras da comunhão para Paulo. Disseram, não, reconhecemos que realmente o teu apostolado é para os gentios. Deixa eu ler só um versículo aí para complementar o que tu falou agora. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 15. Tá. Diz assim, ó. E tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, falando disto, do que? Da salvação e longanimidade, com todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. O próprio Pedro narrando a dificuldade dele de entender a graça pregada por Paulo. Eu vou ler de novo, posso? Pode. E tende por salvação e longanimidade, versículo 5, de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Uhum. Falando disto, versículo 16, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Uhum. Top, né? Top. Para vocês entenderem aqui o que a gente está falando, hoje vocês estão entendendo que nós estamos fazendo questão de mostrar por que nós hoje como igreja lemos as cartas de Paulo. Tá? Dentro disso que nós estamos falando aqui, já dá para vocês fazer uma interpretação por que dentro de muitos locais não é pregado as cartas de Paulo. Eu venho de uma ramificação evangélica, tá? Já de muito tempo. Prega trechos, né? Trecho isolado, né? Todos os locais que eu passei,
Todos os locais que eu passei. Sempre se falava Velho Testamento, Velho Testamento. Vocês entendem por que o povo não consegue hoje entender, a grande maioria do povo, né? Não consegue entender a graça? Porque dentro dos locais é ministrado só Velho Testamento. Tem uma parte nas Escrituras, que agora eu não me recordo, aonde Paulo diz que nós não devemos ressuscitar as práticas judaicas. Candelabros, Arca da Aliança, ficou tudo para trás. Isso não pertence para nós. Isso pertenceu para o povo de Israel, não é para a igreja. E hoje o que a gente mais vê dentro dos locais? Candelabro. Tem aqueles pastor que vão pregar com aquele talit, né, aquele negócio do judeu. É Arca da Aliança. Eu já participei em um local que nós entrávamos com a Arca da Aliança. Não sei se tu... Entrava? Tu te lembra disso? Era cheio do poder. É. A gente entrava com uma Arca da Aliança. Essas simbologias, isso, quando a gente ressuscita isso, a gente está anulando a cruz de Cristo. Depois lê você mesmo, Gálatas 3. Todo aquele que pratica obras da lei está debaixo de maldição. Não precisa ser todas, uma que seja. Uma que seja. E essa turma, esse pessoal, eu estou falando aqui para aqueles que não conseguem pregar o que é verdade, que se sustentam no Velho Testamento, porque o Velho Testamento, ele é terreno. Como o Velho Testamento é terreno, ele prega bens materiais. No Velho Testamento tu consegue falar muito sobre bens materiais. Bênçãos terrenas, conquista de território. Tu consegue... Sim. É oferta sacerdotal. Sim. É oferta não sei o que. É dízimo não sei o que. É o dízimo disso, dízimo daquilo. Então, se tu quiser pregar Velho Testamento e botar um local, tu te enche o bolso de dinheiro. A graça, a ministração de Paulo, não dá isso. Paulo, em momento algum, ministra esse tipo de ensinamento. Entendeu? Pois não? Ah, tá. Tivemos um intruso aqui agora. Então, assim, ó, o que acontece dentro desse sentido? Fica fácil de você entender o porquê que é pregado Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento. Eu já participei de locais que era domingo após domingo, Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento. Como é que uma igreja dessa vai conhecer graça se tu prega só Velho Testamento? Não tem como. E é automático a gente já entender, principalmente para nós hoje que estamos dentro dessa linha de entendimento da graça, para nós fica muito simples de entender o porquê que isso acontece. Porque o Velho Testamento, ele te dá a base para muitas coisas. Agora, o Novo, a graça, as cartas de Paulo, ele não te ensina a sobreviver do Evangelho, a ganhar dinheiro em cima do Evangelho, a dominar pessoas, a criar locais. Nada disso as cartas de Paulo te ensinam. Paulo, ao contrário. O que ele ensina? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Com essas mãos eu sempre trabalhei para não ser pesado para nenhum irmão. Por isso que não é bom pregar Paulo. Pregar Paulo, para quem gosta de viver às custas dos outros, é uma beleza. Contribua conforme proposto no seu coração. Acabou o mandamento aí, né? O texto que é pego de Coríntios lá para falar sobre oferta, muitas vezes dentro de locais. Cada um contribua conforme proposto no seu coração, não por barganha, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Não tem nada a ver com dar dinheiro para um local. Aquilo dali foi uma viagem que Paulo fez, passando por alguns locais que eram mais ricos, arrecadando para levar aos irmãos da Judéia que estavam passando necessidade. Era assistencialismo, né? Sabe por quê? Isso é um assunto que nós vamos entrar mais tarde. Sabe por que Paulo teve que fazer essas viagens e arrecadar para levar para os irmãos da Judéia? Porque lá na Judéia, nessa época, havia somente uma moeda.
Quem não tivesse a marca dessa moeda não comprava em lugar nenhum. Tá lá nos livros de história lá, sabe, né? Você mesmo vai lá e pega e lê. Havia uma moeda só. E essa moeda era cunhada com a parte de trás dela, era cunhada com o rei, com o Tito, né? Com a Imperador Tito Vespasiano, né? Vespasiano, Filho isso do, mesmo. filho do imperador. E no outro lado da moeda uma blasfêmia contra os judeus. Isso. Então os judeus, eles não pegaram, mas nem pensaram de pegar, porque eles tinham a parte de honrar a tradição deles, então claro que eles não iam pegar aquela moeda, né? Mas é quando falou, é para outro... É um outro assunto. Então, quando a gente vai lendo, as coisas na nossa mente vão desbravando. A gente vai entendendo por que ministrar a graça, por que ministrar as cartas de Paulo não é rentável, não é uma coisa boa, não é um negócio que vai te atrair muita gente. Por quê? Porque o próprio Paulo, quando ministrava, lembra lá na carta de Atos, quando ele está pregando numa certa cidade lá, não sei se é em Efésios, que a pregação dura mais ou menos em torno de umas 6 horas. Um lá chega a dormir e cair da janela, porque era exaustivo. Paulo tinha que usar o tempo que ele tinha para ensinar as pessoas. Que é isso que acontece na Igreja da Graça. É exaustivo. Se vocês pegar vídeos... Eu tenho, né, esse canal que eu tenho no YouTube, eu já tenho de anos atrás. Vocês vão ver que as coisas que a gente fala são repetições. Se puder abrir Filipenses, né? Já está aberto, já está aberto. São repetições, mas é necessário ficar repetindo isso o tempo inteiro. Porque parece que muitas vezes, não entra na cabeça de muitos. Porque a graça, ela não é uma coisa para encher os teus olhos. A graça não é uma coisa para te trazer conforto no teu corpo carnal. A graça é para te trazer conforto espiritual. A graça, ela faz tu trabalhar em 2 planos. Tu entender que tu é um ser hoje espiritual, que a tua vida já está em Cristo, espiritualmente falando, mas tu tem os teus problemas na carne que tu vai ter que viver o teu dia a dia. Então tu sai de um plano e entra no outro. Então tu consegue entender na graça como é que se trabalha. Por isso que daí na graça, tu não consegue, quando tu começa a ministrar ela, tu não consegue mandar na vida de ninguém, tu não consegue usurpar ninguém, tu não consegue barganhar com o Evangelho, porque a graça não te fornece isso. Paulo, que é o nosso apóstolo e é aquilo que nós estamos falando, esse cara morreu pobre, sem nada na vida, viveu uma boa parte da vida dele dentro de prisões, sem ganhar nada, entendeu? Animando pessoas que estavam fora, ele tendo que mandar cartas de ânimo para as pessoas que estavam fora e ele ali preso, doente, né, com as costas tudo cheio de ferida. Então a graça fez Paulo compreender que essa ministração, se olhar aos nossos olhos carnais, ela não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma. Nada. Certa vez eu convidei um amigo, ele muito curioso, como é que é a reunião de vocês? Eu disse, não, vamos lá e tu tira as tuas próprias conclusões. Aí ele foi lá participar de uma reunião com nós. Aí tá, ele foi na reunião, depois passou uns tempos, ele não apareceu mais. Aí tá, certo dia, um dos irmãos que congrega com a gente, conversando com ele, não aparecesse mais, né? Ele disse, não, cara, é que lá não tem... Eu gosto muito do ministério de louvor, e lá não tem um ministério de louvor, lá não tem um... Então o que acontece? Vocês vejam que isso que a gente está fazendo aqui, um estudo, que é uma coisa que é para trazer conhecimento, para deixar a gente mais inteligente, fazer a gente ser um crítico, analisar as coisas, ler pausadamente, saber o que cada palavra está querendo dizer. Para muitos isso não é interessante, sabe por quê? Porque a pessoa está preocupada com o show. É com uma música boa, é com um ambiente bom, a iluminação boa, se ali no local não é quente.
Fui lá, tava muito bom, legal. O que tu aprendeu? Não, Nada. não aprendi nada, mas tava bom. Tava Porque, nossa, eu vi umas coisas lá. Mas tu aprendeu o que pra ti? Não, nada. Mas tava bom. O abraço daqueles irmãos, olha, eu fui ganho só pelo abraço dos irmãos. Ah, tu foi ganho pelo abraço, não foi pela ministração do Evangelho. Não, fui ganho pelo abraço. Não, não, ai, o meu líder, o líder lá, ai, uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa, tu não tem noção. Como disse uma irmã ontem, né, que a pessoa falou pra ela, ai, eu gosto tanto daquele cara lá na igreja que eu vou, que eu não tô nem aí o que ele prega, eu gosto de ouvir ele falar. O que ele fala pra mim agora... O que ele fala é lei. É uma pena isso, né? O que tem de gente assim hoje, olha, é um absurdo. E Paulo não. Paulo ensina as pessoas a refletir. Paulo, por diversas vezes, fala que o culto de vocês tenha ordem e decência. Lembrando que o evangelho que Paulo pregava não era dele. Era confiado a ele. O Cristo deu a ele, confiou a ele para ele proclamar. Lê ali, versículo 9. Versículo 9 de Gálatas 2. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, ou confiada, ou colocada, está na tua responsabilidade. E quem é que deu essa graça para Paulo? Cristo. Então, quando nós pregamos as cartas de Paulo, nós estamos pregando a doutrina de Cristo para a igreja. Claro que por intermédio de Paulo, né? Mas é a doutrina de Cristo. Quando Paulo conheceu Cristo? Depois da crucificação, já glorificado, não foi? Isso. Então, é essa mensagem do Cristo perfeito. Ele já passou por todas as etapas ali da vida dele. Outra coisa que o Sander falou também, que você avalia, se onde você está indo, está pregando muito Velho Testamento, começa a ficar antenado. Porque, mas prega também o Novo Testamento, mas prega a história do Velho Testamento e lá um versículozinho do Novo Testamento. Faz ao contrário para ver se não dá um bolo, que não dá não entender mais nada daí, né? Então, e lembra o que Jesus fez? Então vamos voltar lá para Jesus, né? Não se coloca vinho novo no odre velho, a velha aliança, né? O vinho está representando a graça e o odre velho, aquela prática da velha aliança. Então não dá de colocar porque vai romper o odre. Aí perde o vinho, a graça, e perde o odre. Já não serve para nada, mas porque já tá velho, tá entendendo? A gente começar lendo a Bíblia e começando crendo no que está escrito, que a gente falou ontem, né? As coisas vão se encaixando. Acho que é isso. Tá. Eu só queria passar. Tu queria falar do Filipenses, né? Isso. Filipenses capítulo 3, né? Isso. Verso 1. E depois, se quiser ler o restante, mas só uma observação do que ele grifa ali, né? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. Ponto. É segurança. Tá, lê ali onde ele diz ali que eu sou, se eles se gloriavam na carne, eu ainda mais. Aonde? Aqui no capítulo 3, mais pra frente, mais perto do final ele fala. Tá, deixa eu procurar. Tá? Então, assim, ó, o que Paulo está dizendo? Já. Achou? Então pode ler. Tá. Então vou lendo, tá bem pertinho. Então tá. Então vamos ver o que é as mesmas coisas, né? Que ele vai bater. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, ou seja, o judaísmo. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, Paulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, ou seja, toda aquela conduta, reputei-o perda
por Cristo. Tem umas versões para ganhar a Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Até as coisas da tua ambiência, da tua vida normal, né? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Essa é a essência da mensagem de Paulo. Essa é a essência da mensagem de Paulo. Então Paulo aqui estava preocupado com aquilo que ele aprendeu no judaísmo? Não. Não mais. Não mais. Acabou. Então Paulo era um seguidor da lei, um fariseu, zeloso, irrepreensível. Então ele disse, se eu quisesse confiar na minha carne, nas minhas tradições, aonde eu cresci, aonde eu nasci, eu teria todos os motivos para isso. Mas eu tive que abrir mão disso. Por isso que Paulo, quando recebe o Evangelho da Graça, ele começa a mostrar para as pessoas que eles deveriam abandonar as práticas de Moisés. Se Paulo prega só para a Igreja da Graça, ele não precisaria perder tempo com isso. Nem falava nada. Nem falava. Mas por que Paulo precisou perder tempo com isso? Porque quando houve a perseguição em Jerusalém, vocês olharem na história lá, vocês vão ver. Quando houve essa perseguição em Jerusalém dos cristãos, os judeus cristãos se dispersaram por toda a Ásia. Eles se infiltraram em todas as igrejas. E quando eles começam a se infiltrar em todas as igrejas, eles começam a tentar trazer a doutrina que eles tinham de Israel para dentro das igrejas que Paulo ministrou a graça. Por isso que aqui em Gálatas, no capítulo 1, ele diz, vocês começaram tão bem na graça, quem vos enfeitiçou? Quem foi que tirou essa graça de vocês para vocês agora tentar se justificar mediante a lei, mediante a carne? Então, para vocês entenderem que quando a gente está falando, na semana passada nós falamos sobre batismo, batismo nas águas. Por que Paulo abre mão do batismo? Em 1 Coríntios 1, conforme nós falamos na semana passada, ele diz bem claro lá, olha, que a briga foi por causa do batismo. Eu fui batizado por Paulo, eu por Apolo, eu por Pedro. Aí Paulo diz assim, acaso está Cristo dividido? Eu sei que eu batizei alguns aí, mas graças a Deus que foi só esse. Paulo ali já encerra o assunto batismo nas águas. Por quê? Pois ele diz, eu, Paulo, que recebi o Evangelho da Graça, não fui enviado para batizar, mas para evangelizar. Por que, Paulo? Para que a cruz de Cristo não fosse em vão. Porque o que nos salva, o que nos remi, o que nos... Como é que eu vou dizer para vocês a palavra? Redime. Redime, essa é a palavra. Que nos traz salvação, entendimento, purificação, justificação, é a obra feita na cruz. Não é mais nada feito por nós. Sempre que eu botar algum ritual, qualquer que for, batismo, ceia, seja lá o que for, como mais importante do que a obra da cruz, eu estou dizendo para o Messias assim, ó, o que tu fez lá não foi suficiente. Eu preciso fazer a minha parte. Não, tu não precisa fazer a tua parte. A tua parte é fé. Jesus não pede mais nada para nós além de fé. Ah, mas tem a lei de Cristo, que em primeiro lugar é a fé. Se tu não tiver fé, não adianta de nada. O que Paulo diz para Efésios? Aí. Aqui. Vou pegar o Efésios 2 aqui. Efésios 2, 8. Porquanto, pela graça, sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Mas nem isso não vem de nós, não. É um dom dado por Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por ser esse motivo.
Ou então olha olha para que ponto que Paulo leva. Não é por obras de vocês. E a fé que vocês têm é o próprio Senhor quem colocou aí dentro. Então vocês vejam que na graça o mérito não é humano. O mérito é do Cristo. É da obra feita na cruz. Se eu não entender isso... ontem eu estava conversando com os irmãos na reunião, eu estava dizendo assim, ó, quando o Senhor pega Pedro, que ele vai na casa de Cornélio, antes, o que o Senhor diz para ele, para Pedro? Pedro, não tornes nada impuro aquilo que eu purifiquei. O que o Senhor está dizendo para Pedro ali? Ó? Quem purifica é eu. Então, se o Senhor purifica, João Batista disse assim, ó, eu batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, batizará vocês com o Espírito Santo, com fogo. O Espírito Santo enche, te dá a salvação, o fogo limpa. Esse é o batismo do Senhor. Então ele já não é mais um batismo natural. A água dele não é natural. Ele fala bem claro para a mulher samaritana. Essa água tu torna até sede. Agora a água que eu te dou, essa não. Em Cristo, Paulo fala para os romanos que nós somos batizados na sua morte. Porque o velho homem fica na cruz, não fica na água. Porque ele está falando do velho homem espiritual, não é carnal. Eu sei que para muitos é difícil entender isso. Para se livrar, é a mesma questão que nós estamos falando de Pedro. Pedro, depois que ele fala para a família de Cornélio e eles recebem o Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo e já estão salvos. Ninguém que recebe o Espírito Santo não possa ter salvação. Todos que recebem o Espírito Santo estão aptos para ser salvos. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que a pessoa que recebeu a Cristo, recebeu o Espírito Santo, perde a salvação. Não existe isso. Ô Tandy, e se Jesus aprimorasse a nossa carne andaria em unidade com o Espírito. Não se opondo ao Espírito. Isso. Ela não se opunha em nada. Ela tinha prazer em fazer o bem. E né? é ao contrário, né? É totalmente ao contrário. Você sabe qual é o desejo da tua carne. Se você não refrear aí, ó, você sabe onde você vai parar. Uhum. Mas então, se ele morreu pela carne, tinha que andar em, ó, o Espírito é em unidade com a carne. Vocês estão perfeitos em tudo. Tanto na carne quanto no Espírito. Não, na carne não. A carne é fraca. O Espírito está pronto. Jesus disse. Escutem Jesus. O Espírito está pronto, mas a carne É fraca. é fraca. Lê Romanos 7, Paulo falando sobre a carne. O que Paulo fala sobre a carne? Paulo recebeu esse entendimento. Ah, fala, termina. Gálatas 5. Olha o que Paulo diz sobre obras da carne. Quando ele fala ali em Gálatas 5, obras da carne, ele está falando obras do diabo? Não, está falando obras da carne. A não ser que diga que a carne é o diabo. Daí tá. Aí fecha. A obra do diabo. Entendeu? Aí sim, aí a gente pode levar para esse lado. Mas o que ele está querendo mostrar ali? Que agora no ministério da graça, você precisa entender as coisas no Espírito e entender que a mensagem que o Senhor deu a Paulo, ela é espiritual. Por isso que a Bíblia diz que nós somos abençoados em todas as questões espirituais. Às vezes o cristão atual não se torna interessante isso, porque ele se aproxima de Cristo para receber uma cura, para receber uma bênção no casamento, para receber um trabalho que quer ser promovido. É só com a ideia de se promover se utilizando de Cristo, né? Uhum. Então essa mensagem de Paulo não serve para gente. Ó, vocês veem como é que funciona. Uma coisa que eu vi um estudo de uma pessoa no passado, eu lendo sobre a curiosidade de ler sobre o Apocalipse. Aí eu vi um irmão me dizendo, num vídeo, que para entender o Apocalipse eu tinha que ler o livro de Daniel. Que o livro de Daniel é que vai me apontar para o Apocalipse. Tá? Olha só. O Apocalipse é para judeu. Né? Dentro daquilo que a gente hoje está entendendo, e não para a igreja. Por que ele não é para a igreja? Olha o que Paulo fala aqui em Efésios 3. Efésios 3, a partir do versículo 7. Fui nomeado ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgada conforme
a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, a revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Aí o cara me dizendo que para mim entender o final da igreja eu tenho que ler Daniel. Foi mantido o quê? Oculto Deus dos séculos passados. Se ele está dizendo aqui que foi mantido oculto, como é que revelou a Daniel? Entendeu? É coisa simples de tu ler. É coisa simples de tu entender. Se esteve oculto Deus dos séculos passados e aprove a Deus revelar a Paulo, como é que a pessoa vem me dizer que eu tenho que ler Daniel para entender o final da igreja? Paulo mentiu. Ou eu não acredito em Paulo, ou eu não acredito em Daniel. Um dos dois eu sou obrigado a... Então o livro de Daniel, ele é específico para quem? Para os judeus. Para o judeu. Inclusive o de Apocalipse. Inclusive Apocalipse. Apocalipse foi escrito por quem? Por João. João era apóstolo da igreja? Não, apóstolo da igreja judaica. Da igreja judaica. Dos 12, eles foram... João foi enviado para quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. De Israel. É simples. Então, e Paulo diz que a igreja não passa por juízo. A igreja já está salva. Mas ali ele está falando de um juízo. Sim. Por quê? Porque a igreja é o público de Paulo, a igreja gentílica. E o juízo é para o público lá das 12 tribos dispersas. De quem crê vai ser salvo, quem não crê já está condenado. Já está condenado. Então, essa palavra de condenação é lançada para aquele povo lá, os judeus. Entendeu? Os judeus desobedientes, né? Sim. Vocês entendem que a ministração de Paulo, ela contradiz tudo que é ensinado nas cartas dos judeus, direcionada aos judeus? A ministração dos outros apóstolos, a ministração do Velho Testamento, vocês entendem que a ministração de Paulo é completamente contrária? Só para reforçar, 2 Pedro 3, 15 e 16. Só para reforçar de novo, repetidas várias vezes, para que a gente fica, né? E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Não estamos exaltando Paulo, tá? Falando disso, como em todas as suas epístolas, que há pontos difíceis de entender. Olha a dificuldade, porque eles não tinham nem a necessidade de entender Paulo. Eles estavam pregando para um público diferente, não precisava entender Paulo. Mas eles tinham contato, né? Até quando Paulo diz ali, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está pedindo para imitar ele na carne, mas imitar ele no espírito. A fé que ele tinha. Como lidar com aquelas situações todas que ele estava lidando e mesmo assim ainda ter fé e entregar por completo a sua vida aos cuidados de Cristo. Então quando Paulo está falando ali, ser de meus imitadores, é na fé que ele tinha. Porque Paulo, na carne, ele era irado, era iracundo. Paulo teve muitas falhas, muitos defeitos também, mas a fé dele, preso, apanhando, passando necessidade, continuava inabalável. Então por isso que ele diz, sede meus imitadores. Estão vendo tudo que eu estou passando aí? E se fosse vocês aqui dentro dessa prisão levando chicotada, vocês iam continuar, mesmo assim, acreditando no Cristo? Mas Paulo se manteve. Então a mensagem de Paulo, ela vai de contra aquilo que é pregado hoje. O que é pregado hoje? Por muitos. Prosperidade. Para ministrar prosperidade eu tenho que ser o quê? Próspero. Próspero. Para mim poder ministrar prosperidade para os outros, eu tenho que ser próspero. Para mim ministrar... Que é financeiramente. Eles falam que não, mas é. Sim. Para mim ministrar... Imagina somente qualquer coisa. Eu preciso ser um exemplo aqui dali. Na carne eu não vou ser.
Na carne todo mundo vai ter sempre problema. O que vai te demonstrar agora na graça é se espiritualmente tu realmente zela por aquilo que tu fala. Espiritualmente. Tu tem fé mesmo? Tem. Tu acredita mesmo? Ou quando vier qualquer situaçãozinha ruim, já abala a tua fé e tu já não quer saber de mais nada? Desanima, já não, fraqueja, deixa para outros que estão mais fortezinhos, né? Isso. E não tão fortezinho, não. É. Na carne, não. Às vezes estão levando mais pedrada e mais paulada. É porque segura quietinho e reflete Cristo. Porque o que a gente quer refletir é Cristo. Né? Nós temos muitos irmãos, né? Até que congregam com nós e de outros locais que a gente conhece, que são pessoas que mesmo conhecendo a graça não têm firmeza. Né? Por um motivo banal ou outro também desanima. O que a gente está sempre ministrando para eles? Tem que vencer esses obstáculos. Tem que vencer esses obstáculos. Tem que passar por cima dessas coisas. Então, o que Paulo está dizendo aqui em Efésios, no capítulo 2, ele está falando bem claro aqui, ó, vou ler de novo para que vocês entendam. A partir do versículo 7. Fui nomeado ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgado, conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Paulo está falando sobre o quê? Coisas espirituais. Tá? Conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Não desanimem das minhas tribulações. Vendo Paulo sendo judiado, massacrado, preso, não desanime, gente. As coisas, para mim, estão dando errado, mas o nosso objetivo não é terreno, é celestial, é espiritual. Então a ministração de Paulo, ela vai bater de frente com a pregação de muitos hoje. Vai bater, não tem como fugir disso. Então, nós semana que vem vamos voltar a falar sobre o batismo de novo. Essa live que a gente tirou hoje, para explicar para vocês por que a gente fala tanto em Paulo. Porque nós, como Igreja da Graça, se quiser nos provar o contrário, né, tá aí o bate-papo, mostre os versículos para nós e diga para nós que Paulo não é o apóstolo da graça e que nós não devemos andar pelas cartas de Paulo. Né? A gente vai ler e vamos refutar, vamos tentar analisar de que maneira nós podemos chegar ao entendimento, para mostrar para vocês que nós hoje como igreja temos esse entendimento. As cartas de Paulo são destinadas para nós. E nas cartas de Paulo não existe rituais, não existe submissão humana, não existe liderança humana, não existe ganho através da palavra, não existe viver bem nas custas dos outros, não existe nada disso. É ruim para muitos? É ruim, não é? Para quem está se beneficiando, Para quem está se beneficiando, é. E é o mesmo evangelho do próprio Cristo, tanto na carne quanto no espírito. É o repartir. Esse é o evangelho da graça, é o repartir, irmãos. Né? E às vezes, como o Sander abriu espaço aqui para você... o espaço tá, o Facebook é uma rede social, então o espaço está sempre aberto, né? Quiser rebater, quiser falar a sua opinião, a gente vai respeitar e tal. Claro, coloca lá a sua base bíblica e tal, a gente vai olhar, a gente vai conferir. Agora se chegar e tipo assim, ó, não, vocês estão tudo errados, vão tudo pro inferno. Aí já baixou o nível, né, irmão? Daí não dá. Daí não tem conversa, né? Daí não, vamos pro inferno, mas daí lança um versículo, lança uma coisinha assim, né? A gente se colocou aqui 1 hora de disposição, né? Largamos alguns afazeres para estar aqui, 1 hora se preparando.
conhecemos o texto, estamos falando com propriedade do que nós estudamos e vivemos. Subimos o monte. Então, não Se quiser, critique de graça, assim. se quiser rebater, rebata com educação. Chame inbox também. E a gente vai conversar, vamos debater. Mas a nossa expectativa e esperança é a mesma das cartas de Paulo. Que tudo que a gente faça não seja em vão. Mas que possa realmente estar abrindo a mentalidade de muitos. E eu creio que está. Muitos estão ali, mas estão enrustidos. Entende o que a gente está falando. Só que tem medo de tomar decisões. Eu um dia tive esse medo. O Frank já teve esse medo. É difícil romper, como Paulo disse aqui. O que Paulo fala aqui o que tu leu ali de Paulo? Se vocês quisessem se gloriar na carne, muito mais eu. Fui criado assim, fui criado assado, a minha família toda assim, mas eu considerei tudo como esterco depois que eu conheci a Cristo. E é aquilo que nós, como Igreja da Graça hoje, fizemos. O que Paulo diz? Eu não estou mais aqui para agradar a homens. E se eu ainda quisesse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. É só crer no que está escrito, né? Pronto. Agora, se você quiser viver uma vida tentando agradar os outros, não perder a amizadezinha, não isso, não aquilo outro, aí o teu local, você já sabe onde é que é. Né? Mas falar o Evangelho da Graça requer um compromisso. E esse compromisso vem acompanhado de algumas coisas. Que é só você experimentando para saber. Mas que é libertador. É libertador. E tu vai refletir o próprio Cristo, né? Que honra. Que honra. Que compromisso, mas que honra. Tu tá aqui não prometendo riqueza, prosperidade, nada disso para ninguém. Sem enfeitar o pavão com o pau. Mas só mostrando Cristo para as pessoas. Ó, esse é o Cristo. Ele veio salvar o teu espírito. Mas as coisas estão dando errado na minha vida, não tem nada a ver com Cristo. Isso é um problema teu na carne. Mas espiritualmente falando, se tu tem fé e tu acredita, o teu espírito já está nele. Apagou aqui, acendeu com ele. Essa é a promessa dele. Tem uma música do lado cristão, evangélico, que já faz algum tempo que está correndo, que é basicamente o que está escrito naquela canção. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Ele é Deus. Gente, não depende de como você está, se bem ou mal. Tu continua ali, aquele no campo que tá espiritual, em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas saram. Diz que tudo fica novo. Você tem que crer no que está escrito. Há condenação? Não há condenação para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há. Receba essas palavras do próprio Cristo, que é libertadora para você. Não receba acusação. Quando a palavra vem de Cristo, ela é libertadora, né? Quando a palavra vem do homem, às vezes vem acusando, não vem? Vem acusando, apontando, né? Lembra que, só para finalizar, aquela mulher adúltera que foi pega em adultério, foi levada nos evangelhos ainda antes da cruz, né? Jesus nos dias da sua carne. Eu gosto de sempre estar afirmando isso aí, relembrando isso aí. Para que a mensagem fica mais detalhada, mais clara. Jesus nos dias da sua carne, segundo a lei de Moisés, ela estava errada ou não estava? Estava errada. Era ré de morte? Segundo a lei de Moisés, sim. Entendeu? E Jesus diz, onde estão os teus acusadores? Não vejo mais nenhum. E o que Jesus diz? Nem eu te acuso. Olha o nosso Cristo. Esse é o Cristo que eu creio. Esse é o Cristo que eu reflito e que eu prego, que o Sander prega. Né? Não é de, tu vai pecar, vai para o inferno. É a mensagem do Cristo que... Não é, o Cristo ele te perdoa. Ele morreu por ti. Gente, é maravilhoso. Então, hoje a palavra que nós queríamos deixar para vocês é essa. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um que está vendo. Leia os versículos que a gente mostrou. Se possível, leia as cartas. Tente refletir naquilo que Paulo falou. E faça você mesmo essa avaliação. Quando nós formos falar agora o próximo assunto sobre batismo, para que você também possa entender por que nós colocamos dessa forma. Porque nós entendemos que em Cristo, na Igreja da Graça, com o Cristo ressuscitado, mediante aquilo que ele confiou a Paulo, agora a igreja é tratada de forma espiritual. Não é mais
carnal. Amém. Opa. Parece que caiu. Desceu um anjo aqui agora. Boa noite para vocês, fiquem na paz e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.